tarde, pessoal. Começando mais um Logisticando com Elas. Muito obrigado a você que tem que estar aqui com o canal, compartilhando, vendo os vídeos, acompanhando as lives. Tem coisa nova chegando aí para homenagear todos aqueles que estão vindo aqui no canal. E hoje eu tenho mais uma convidada e como eu sempre faço, eu gosto de deixar a própria convidada ou a convidada se apresentar. Então vou chamar ela para um bate-papo muito legal. Olá, pessoal. Fique à vontade, minha amiga. A palavra está com você. Boa tarde. Bom, meu nome é Keren. Eu estou no meu início de carreira. Sou novinha ainda, perto dos peixões que tem por aí. Estou com 20 anos no momento. Estou fazendo já meu segundo curso de graduação, estou estudando. E tive outras experiências também que são na área de contabilidade. Tive também a experiência incrível de poder ensinar as pessoas, poder, tipo, inteiramente na vida delas, porque uma parte da minha vida eu estava muito em dificuldade, muita coisa acontecendo, aquela emoção, e aí eu corri atrás de uma carreira de coaching. Essa eu não divulgo para ninguém, essa. Eu acabei não seguindo a carreira, mas eu tive a oportunidade de ter contato com muita gente mesmo, poder ensinar bastante coisa, poder criar conexões maravilhosas que a gente traz até hoje. E isso acabou me ensinando muito, umas coisas muito, assim, processo muito rápido acabou acontecendo. E as demais experiências foram chegando na vida, eu não tinha planejamento, não tinha percepção de que ia virar tudo que virou hoje. Hoje eu também escrevo artigos para a internet, sou colunista de um site, e estou seguindo nesse rumo, assim, que tem o projeto, assim, a intenção de levar o meu trabalho, o meu conhecimento e a ajuda que eu posso ter para as pessoas, para a sociedade. Keren, eu vou começar por onde você terminou. É. Eu vejo que você é colunista, você escreve lá no LinkedIn. Uhum. E você também é muito jovem, 20 anos. Sim. E como professora, e você vê que uma das grandes dificuldades da juventude é escrever, é ler. Sim. Então, como surgiu essa vontade, esse caminho de ser colunista, de escrever, de não ter medo de errar com 20 anos? Porque as pessoas com 20 anos, às vezes, têm um medo de errar. O que eu vou escrever, né? Que as pessoas vão ler e vão entender. E você não. Você escreve seus artigos lá na sua coluna. O que leva uma jovem a não ter esse medo, ter esse desafio numa plataforma que você tem profissionais de alto gabarito? E você, como uma jovem, começando agora a tua caminhada, tu botando assim a cara lá e falar, ó, tô aqui. Ai, não foi fácil, viu? Não é uma coisa assim que do dia para noite a pessoa vai conseguir, mas uma coisa que eu posso dizer é que depende de você. Não tem como outro caminho a não ser você mesmo tomar as rédeas e decidir o que você vai fazer. Porque eu também não gostava de escrever. Uhum. Não gostava de escrever, não gostava de leitura, e seguia o mesmo caminho dos jovens. Aí eu comecei a pensar, eu falei, vi exemplos, né, de pessoas na vida com sucesso, eu comecei a acompanhar, falei, nossa, cara, o que ele fez? Como ele chegou ali? Eu fiquei buscando, conversando, ouvindo experiências de pessoas. A minha curiosidade sempre foi essa, desde os, acredito que 16 anos, isso despertou em mim, de querer conhecer as experiências das pessoas e buscar e achar um jeito de eu ter aquilo também. Tá. Mas você, como jovem, essa semana eu estava conversando com um aluno, muito mais velho do que você, ele é vendedor. Aí eu perguntei para ele, qual é as suas referências? Porque você tem que ter uma referência, né? Quem é aquele vendedor que traz para você algo diferente? Ele falou, eu não tenho referências. Eu falei, isso é muito ruim quando você não tem essa referência. Já você falou assim, são várias as minhas referências. Pessoas de sucesso, que de repente você nem conhece, que você só leu a história,
mas que eles fizeram algo para a sociedade diferente e que fez ele se lembrar, ou ele ou ela ser lembrado até hoje. Não pelo que ele escreveu, mas o que ele só escreveu, mas o que ele deixou de legado. O que isso remete para você? É esse legado de deixar algo para a sociedade, independente da idade, do segmento, falar assim, ó, a gente consegue? Sim, é uma admiração profunda que eu tive por essas pessoas, né? Como você disse, às vezes não conhece, às vezes você só viu um ramo do trabalho da pessoa. Eu entendo assim que a gente precisa conhecer de várias áreas um pouquinho. A gente tem que ter foco em uma, né? Mas a gente tem que conhecer de todas. E eu tenho um amigo, assim, pessoa próxima, conhecidos, tenho pessoas que eu admiro famosos que, sei lá, são da área de marketing. O outro é executivo, o outro é diretor, gerente de faculdade, alguma coisa. Tudo áreas diferentes, mas eu vejo que todos eles desenvolveram essa parte também, a parte de colaborar com a sociedade, estão deixando um legado, uma história que continua, e eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Eu não vou deixar nada, eu não vou ensinar nada para as pessoas. Eu me sentia muito assim, quando eu não estava fazendo nada, né? E só via as pessoas fazendo, eu me sentia muito inútil. Eu falei, eu quero ser útil para a sociedade, quero fazer alguma coisa que possa mudar a vida das pessoas, mudar o lugar, pelo menos onde eu vivo, a cidade, o estado, poder sair para fora, divulgar o trabalho, divulgar aquilo de bom para as pessoas que possa agregar nelas. Esse realmente é o meu interesse, deixar um legado assim como eles deixaram ou como eles estão deixando. A inspiração vem de pessoas da internet, veio dos livros que eu leio, começou a surgir esse interesse, e as pessoas que passaram na minha vida, né? No trabalho, que deixaram exemplo para mim, me motivaram. E aí passei a buscar isso. Kelly, mais uma coisa assim que eu acho muito legal, e assim, seria até legal você comentar também, é que nós vivemos no Brasil, que é um país de dimensões continentais. E as minhas lives estão me dando oportunidade de conhecer pessoas do Brasil todo. Pessoas mais velhas do que eu, da minha idade, mais novas. E nós temos vários talentos escondidos. Então, se você vê, eu sempre busco pessoas que não fazem live frequentemente. São aqueles que eu vejo pelo meu feeling que pode ter e pode agregar algum valor para o canal e para a sociedade. E você é um desses talentos escondidos pelo pouco que eu tenho conversado com você. E fala um pouquinho da tua cidade, da onde que você vem, porque às vezes, Keren, as informações elas chegam truncadas. Então, exemplo, chega uma informação de Belém do Pará para a gente do Rio. A única informação que chega esses dias todo do Belém do Pará foi porque morto um traficante aqui que era do Belém do Pará. Mas existe em Belém do Pará vários talentos escondidos. Existe em São Luís vários talentos escondidos. E isso não é demonstrado, e esse é até um dos objetivos do canal. Fala um pouquinho da sua trajetória, da onde que você é, o que faz você pensar, ó, eu preciso deixar para o meu lugar aqui algo diferente. Olha, na verdade, a cidade onde eu moro faz apenas 11 anos. Eu sou da cidade de Matão, no interior de São Paulo. É uma região próxima aqui da cidade de Araraquara, Ribeirão Preto. Mas antes de vir para cá, né, eu tive uma infância bastante difícil, bastante sofrida. Eu morei em área rural toda a minha infância e tive alguns momentos da vida difíceis que eu olhava para o céu e falava, Senhor, por quê? O que está acontecendo? Eu fazia as minhas oraçõezinhas de criança, que eu tinha aprendido com a minha avó, minha mãe, e sempre pedi por um futuro melhor, né? Que eu pudesse, sei lá, ter melhoria com os meus pais, com a minha família, quando eu tiver uma também. E pensava, falei, e o futuro? Tipo, eu não conhecia toda a grandeza que eu conheci hoje. Para mim, isso é uma grandeza, é uma gratidão que eu tenho, né, a Deus, porque aquele espacinho pequenininho que eu vivia, aquele mundinho, eu não entendia, não sabia que existia o estudo, a profissão, a possibilidade de crescer, de ajudar com a sociedade, não tinha isso. A gente não tinha acesso a essas informações, né? Sim. E a gente morou, tipo, e a cidade era uma cidade pequena de interior, assim, ela é pouco conhecida, lá perto de Marília, Tupã, interior de São Paulo também.
Ela é conhecida como a capital do ovo. E, tipo, lá, o trabalho só tem isso. É, a granja, assim, a indústria e a granja. Não tinha mais nada. Um trabalho muito difícil, muito trabalhoso, trabalho duro, ganhava pouco. E aí meu pai também começou a pensar, né? Ele já estava já com eu crescendo, ele, não, minha filha ela precisa de um futuro melhor, eu preciso mudar de cidade, preciso procurar coisas novas, porque ela vai precisar estudar aqui, não tem escola, não tem como ela crescer aqui. Então, na verdade, também sou muito grata a ele por ter pensado em mim, né? E ter feito toda essa mudança na nossa vida. E a minha cidade lá, ainda tenho parentes lá, tenho meus avós, a gente visita eles. E agora aqui em Matão, a gente tem uma cidade já um pouquinho maior. Não passa muito de 100 mil habitantes, não, mas aqui eu me encontrei bastante, gostei bastante do local. Eu sempre tento criar o jeito de ter uma melhoria, que eu tenho contato com o pessoal aqui da prefeitura de Matão, tento me envolver, tento fazer crescer as coisas, né? Tipo, a gente tem um projeto, eu vou lá, posso ajudar? Tem um projeto lá das áreas que eu gosto, que era de a Casa da Cultura, a biblioteca, eu já fiz teatro também, dança contemporânea com eles, sempre ajudando, trabalho voluntário, ajudando nos projetos e participando disso junto com eles, que é uma coisa que eu acho que cresce muito a sociedade, né? O estudo, a leitura e cultura. Não estou ouvindo, Vitor. Mas eu observando o teu LinkedIn, a Keren, de 20 anos, ela não para, né? Ela tem produção em tecnologia de sementes e mudas, agricultura de precisão e semeadura, Lean Six, Wellbeck. O que leva uma jovem, e é isso que eu desejo trazer para jovens, que independente de onde que tu veio, tu pode conquistar, basta querer, basta ter vontade. E às vezes, Keren, em sala de aula eu vejo tantos jovens falando, mas eu, aqui no Rio de Janeiro, eu vim de uma comunidade, eu vim de lugar assim, eu não tenho oportunidade. O que você falaria por ser tão jovem para essa juventude que às vezes já vem derrotada? Porque se você fosse levar a ferro e fogo, hoje você era para estar no muro das lamentações, né? E você não, você viu a primeira oportunidade, teu pai se mudou e você falou, agora é comigo. E você está aqui, que eu olho o teu LinkedIn, você vai do norte a sul e sempre agregando valor à sua vida pessoal e profissional. Então, eu acredito que a gente tem que. Foi difícil para mim também no começo. Eu vi toda a situação mudando assim, falei, preciso fazer alguma coisa. E eu vi os jovens à minha volta, querendo ou não, influencia, né? Eu via eles falando uma coisa, meu pai me ensinando outra, outras pessoas que já tinham alcançado sucesso falando outra coisa para mim. Graças a Deus eu tive contato com esses três níveis de pessoas. Meu pai sempre falava que eu tinha que batalhar, estudar, trabalhar e conseguir as coisas, né? E o que ele não teve, ele queria que eu tivesse. Sempre me deu bastante conselho e me apoiou em tudo que eu falei, pai, vou estudar, pai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele sempre esteve comigo e acredito que parte um pouquinho da gente também. A gente, como pessoa, a gente não deve ser tipo, ah, beleza, eu vim de uma parte assim de, gente, dificuldade, de, sei lá, me faltavam as coisas. Tem gente, várias histórias diferentes, né? Várias classes sociais. E a pessoa vê que ele acha que vai continuar assim, ou que por ela ter saído de lá, ela não pode alcançar algo. Então a gente tem que parar um pouco de ser vitimista, eu acho. Isso. A gente tem que tirar a gente da reta, assim, sempre, eu não posso porque meu pai não dá, minha família não apoia, minha condição, eu acho que isso não é desculpa, a gente tem que parar de dar desculpa. Eu tive que fazer isso. Tá. Aí eu olho mais à frente, eu vejo que a Kelly já tem o curso superior de contabilidade, com 20 anos. É uma contadora, é da área. Daqui a pouco eu olho mais à frente ainda, a Keren está partindo para agronomia. Fala como é uma contadora, depois ela ir, Matão, é mais para o interior, uma contadora
o que que ela vê na agronomia, o que que... Eu converso com várias pessoas aqui, e amanhã é mais uma. A agronomia, quando a pessoa entra, se apaixona, não quer mais sair. O que que a Keren, ela busca nesse processo de transição ou não, agregar valor a uma outra, quando ela vislumbra a agronomia? Eu acredito que eu sempre tive vontade de cursar agronomia. Sempre fiquei de olho assim, mas como a gente veio do sítio, da fazenda, eu sempre sofri preconceito, né? As pessoas têm um pouquinho disso com quem vem. E sempre falava, ah, a pessoa que veio do sítio, fazenda, não tem estudo, não vai entender de nada. Então, sempre teve essa fama e eu fiquei meio que acanhada. Assim que eu cheguei na cidade, fiquei acanhada de estudar isso e o pessoal continuar falando ou eu ser mal vista, né? Esse era meu pensamento. Uhum. Mas, assim, sempre tive um interesse assim, por esse lado, mas quando eu tive a minha primeira experiência de trabalho, foi uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa próxima, e falou, eu estou precisando de ajuda, não estou achando um profissional de analista tributário na contabilidade fiscal. E eu tô precisando, não tô achando, você quer me ajudar? Eu tô precisando muito, é urgente. E eu fiquei meio assim, pô, mas você gosta de economia, administração, contabilidade? Eu falei, ó, tenho interesse. Tinha feito alguns cursinhos assim, eu tenho interesse. Ele falou assim, então você quer entrar para aprender? A gente ensina, a gente faz lá. Ele acabou me ensinando, gostei da área. E aí acabou que depois ele falou que ele precisava de um braço direito. Uhum. E aí ele sempre saía do local onde a gente trabalhava, largava o prédio lá, porque ele tinha que cuidar cuidar de uma empresa, os donos eram de São Paulo. O pessoal de São Paulo não voltou mais, deixou ele cuidando da empresa, que era em outra cidade aqui próxima, cidade de Taquaritinga. E ele falou, se você não cuidar daqui, eu não consigo cuidar da outra empresa. Aí meio que eu fiquei ali presa, eu falei, poxa, gostava da área, né? Mas aí surgiu o interesse, falei, agora eu vou ter que estudar também, para mim poder aprender a área, senão vou falir o negócio, e vou acabar falindo as empresas que eu cuido da contabilidade também. Eu cuidava na época de umas 40 empresas, os tributos de umas 40 empresas. Aí eu falei, cara, eu ficava tipo 2, 3 semanas, quase um mês sem ver ele. E aí, às vezes, tinha problema, eu falava, você é o dono, você tem que ver ali o que está acontecendo, tomar decisão. Ele falou, não, mas você precisa aprender a tomar decisão. Se vir, gente, aqui você tem que atender, se precisar fazer reunião, você faz. E tomar decisão, eu confio em você. E deixou assim, tipo, foi uma experiência que era a primeira, né? Então eu fiquei meio chocada, assim. Fui lidando com as coisas, chegava em casa, chorava, ou me trancava na minha sala lá, fechava a porta, chorava. E Mas foi esse o intuito de eu ter ido para o estudo da contabilidade, porque eu achava legal, achava bonito, achava melhor do que o status da agronomia, e fui estudar para poder aprender o trabalho. Acabei gostando, sim, e trabalhei mais na área, depois tive em outro trabalho também. Se precisar a qualquer momento, continuo trabalhando, mas a agronomia sempre foi uma coisa que eu vivi, né? Minha avó, ela sempre me ensinou a plantar, ela faz plantação até hoje, de milho, soja, feijão, plantação grande, assim, né? E faz outras pequenas também, de frutíferas, hortas. Ela sempre me ensinou tudo, sempre era apaixonada. E, inclusive, agora eu estou na minha área de estudos, que era a coisa que eu mais amava ver com ela, que era sobre sementes. Por isso que eu tenho o curso de sementes. Ela, quando eu tinha 4, 5 anos, ela ia procurar sementes dela. Cadê? Tava tudo comigo. Acho que foi isso, uma influência muito grande, foi a minha infância e o que eu vivi, assim, na fazenda. Tá, você está nessa caminhada agora para a agronomia. E esse mês aqui no canal, começando por você, hoje, até o dia 16, serão várias mulheres. E várias mulheres que estão na área, já estão, outras estão entrando na área da agronomia e que têm essa paixão. E a gente vai falar sobre um pouco das dificuldades, vai falar um pouco como romper barreiras. Nessa sua caminhada que você está começando agora, da agronomia, quais são os grandes desafios para você, mesmo você vindo do campo? Porque uma coisa, assim,
Meus olhos brilharam quando eu falei, quando você falou assim, vovó me ensinou. Aí, por pouco não caiu um pinguinho do lado. Mas a realidade agora passa daquela fase da vovó me ensinou para algo muito mais técnico, onde que a Keren ela pode mudar a visão de uma sociedade com os estudos dela, né? Com certeza. Então, como você vê essa transição? Eu imagino você chegando na tua avó e falando que está estudando, mas como você vê essa transição do vovó me ensinou para uma cadeira acadêmica, onde que aquela semente você já não olha porque escondeu da vovó, você já olha com outro olhar, o que que aquilo ali pode trazer para uma sociedade? Nossa, é algo tremendo de mudança. Eu peguei, olhei assim e falei, cara, não é tudo isso. Eu imaginava algo muito diferente do que eu estou vivendo hoje, né? Eu cheguei e falei, nossa, o negócio é muito mais complexo, claro, né? Tudo tem sua complexidade, mas o negócio é muito mais grande. Eu tenho uma influência muito maior agora que está na área, com os estudos. Eu acredito que, tipo, o crescimento que você pode ter agora que eu vi tudo que eu posso fazer a partir desse estudo, a partir de pesquisas, tudo, foi radical. É, Nunca imaginei que eu ia estar aqui um dia. entendi. E isso vem e assim, e quando você olha para trás, assim, falei da sua avó, mas quando você olha para trás, você vê a decisão do seu pai, Sim, né? é A forte. decisão que ele tomou, sim, ele pensando na família. Mas se você vê, mesmo com toda a dificuldade que vocês tinham, mas ele largou com um objetivo maior que era você, Sim. do filho, né? Minha filha, eu quero dar algo melhor para minha filha, mesmo que eu tenha que me sacrificar mais uma vez. Como é, assim, você olhar para trás, ver isso tudo, ver que aquilo que ele pensou lá atrás já está começando a dar seus frutos. É surreal. Quando eu começo a pensar nisso, eu choro. Então, vou mudar a pergunta. Eu vou mudar a pergunta, até porque não, porque é muito bacana essa ligação. Assim, é o que eu falo sempre. Eu também tenho uma filha, tenho um filho, meus filhos já são casados. Mas quando você vê essa estruturação familiar, provando para a sociedade que, mais uma vez, ela pode fazer a diferença. Essa estruturação pai, mãe, avô, avó, eles são a influência, né? Eles mostraram para você, ó, tem esse caminho e tem esse caminho. Todos os conselhos que ela deram para você, pode ter um momento que tu falou, caraca, que coisa chata, né? Quando a gente tem 15 anos, 16 anos, tudo é chato. Então, o que o pai fala é chato, o que a mãe fala é chato, o que a avó fala é chato. Todo mundo é chato, a gente é o dono da verdade. Mas quando cai a ficha, tu fala assim, é verdade. Eles fizeram isso tudo e agora eu tenho uma estrada a trilhar. E você começou a trilhar essa estrada. E você começou a seguir o teu caminho. Onde que essa Keren quer parar? Olha, é difícil pensar onde parar, hein? A gente quer ir progredindo sempre. Mas, assim, as metas iniciais que eu tenho estabelecido para os próximos anos, né? De onde eu quero alcançar a área do meu estudo agora. Eu quero contribuir, né? Para a sociedade em primeiro lugar. Quando eu penso, lembro do meu pai, da minha família, eu quero retribuir tudo que eles proporcionaram a mim, né? Poder mostrar que o que ele fez foi a diferença para minha vida, né? Minha avó também. E acho que o que mais me impulsiona, assim, me motiva é isso. Eu querer devolver assim um pouco do que eles fizeram por mim, né? Não vou conseguir devolver nem metade, mas acho que isso me dá uma força, me dá um gás para continuar e para poder alcançar coisas grandes e eles estarem junto comigo. A Keren, dentro da agronomia, fala de semente. Aí, quando eu olho, a Keren também ela é ligada à tecnologia.
né? Alguns cursos que eu vejo que você fez da área da tecnológica. Uhum. Você acha que essa área tecnológica que você hoje já embarcou no seu conhecimento vai te ajudar muito nessa área que você fala, pelo que eu entendi, da área de sementes, na qual eu acho que você quer se especializar? Surgiu uma oportunidade para mim na área de tecnologia. Não estava planejado, mas foi uma bolsa de estudos que eu ganhei. E eu acredito que no mundo atual que a gente está, a atualidade de agora, a gente precisa muito de tecnologia, em todo sentido. Tecnologia na agricultura, tecnologia dos computadores, que eu sempre achei isso um cúmulo também, quando eu não sabia, né? Eu Uhum. trabalhava lá no escritório, nos lugares, sei lá, o computador dava aquele pane. Aí tinha que ficar correndo atrás de alguém para saber, alguém que fosse me ajudar, que fosse resolver o problema. Eu fico meio irritada com isso. Eu gosto de ter a minha área e gosto de ter a tecnologia junto acompanhando. Então, eu acho que sim, ela vai auxiliar bastante e vai só crescer, né? Então, eu pretendo continuar na minha área, mas ir me atualizando na tecnologia também. Tá. Por que que eu estou também perguntando isso? Porque um dos seus artigos, que eu convido todos para estarem assinando, lendo, avanço tecnológico na agricultura brasileira, né? Aí você tem consequências na agricultura brasileira e exportações. O outro, o agro brasileiro. Então, quando eu conversei com você, você falou assim para mim, Vitor, eu estou começando. Só que você está começando com o pé direito. Eu acho que uma pessoa que está começando já tem essa visão, é algo diferente. Exemplo, o que você vislumbra com o agro brasileiro? Quais as consequências dessa agricultura brasileira e exportações? O que você vislumbra quando você vê essa área que você está entrando? Que você falou para mim, pô, Vitor, estou entrando agora, mas quando você vê, você já tem uma visão diferenciada. Eu já penso longe já. Eu vejo os processos que temos aqui no Brasil, os processos gerais, os processos das empresas, né? E vejo que a gente poderia melhorar. Que o Brasil, a gente tem bastante meios de fazer melhoria para a gente não precisar ficar dependente dos outros países, como está no artigo, né? Às vezes surge assim esse tempo de crise e a gente fica meio na mão, sendo que a gente tem tudo na mão. O Brasil é rico, a gente poderia, né? Eu já penso nisso, de a gente investir no Brasil e criar os meios para isso, para que a gente seja um país mais independente, tanto essa área assim, de exportações quanto na área de tecnologia. Tanto que no artigo eu coloquei alguns exemplos de empresas de tecnologia do agro que já tem no Brasil. Eu estava estudando, estou ainda estudando no momento, sobre essa parte, as empresas de tecnologia do agro no Brasil. E nossa, a quantidade que eu encontrei é imensa. Só que a gente precisa divulgar cada vez mais, porque não é toda empresa, não é todo produtor rural que está se adequando a isso, não é todo mundo que conhece. E eu acho que divulgar é uma coisa importante para que todos tenham conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Não. Aí depois você fez uma postagem que eu achei também muito interessante, que você diz aqui, quem realmente muda são as pessoas e não as organizações. É necessário planejamento e considerar a importância das pessoas em todo o processo. Assim, tem muita gente que acha que quem tem que mudar para se adequar é a organização, tem que mudar para se adequar a você. Enquanto, na verdade, você tem que se adequar à organização que você está, você tem que ter o autodesenvolvimento também, e você tem que ter um planejamento para a sua vida. Como você enxerga essas informações de quando você fala assim, as pessoas precisam entender que o mundo é constantemente feito de mudanças e elas precisam acompanhar. É isso que tu busca na sua vida? Porque eu vejo que você sempre está além daquilo que você planeja. Eu vejo assim, quando você vê lá, você foi lá no SAP, você foi lá na, você foi lá na contabilidade, você agora vai na agronomia. É esse tipo de visão que você tem? Ó, eu preciso estar antenada, porque o profissional, Keren, o profissional que consegue enxergar, tem essa visão holística, ele sai na frente.
Sim, é isso que eu enxergo. Tem uma frase que eu carrego comigo, que eu prefiro saudar a mudança e dizer adeus para o passado, né? Para as coisas antigas. Eu sou muito desapegada com coisa antiga. Uhum. Então, essa é a minha visão, porque hoje a gente, né, eu trabalho, sempre trabalhei com pessoas que têm essa visão meio atrasada, assim, eu digo, né? Sei lá. E a pessoa acha que ela não tem que fazer nada, que ela não tem que mudar, que ela não tem que estudar, que, sei lá, por exemplo, uma pessoa que está há 5, 10 anos numa empresa, ela acha que os anos dela contam, mas que ela não tem que se atualizar, que é os anos de casa que vão contar. E aí eu acho isso meio difícil, tipo, eu sempre, o pessoal que está assim em volta de mim, os amigos de trabalho, sempre estou incentivando eles, falando que eles têm que se desenvolver porque está em constante mudança. A tecnologia está avançando, os processos estão melhorando, tem bastante inteligência artificial entrando, e a gente precisa se atualizar, senão a gente vai ficar no modo antigo e a gente vai ser descartado, simplesmente. A gente não serve mais, a empresa vai te descartar, é assim que acontece. Então eu tenho essa visão assim, de mudança constante. O programa aqui é Por Elas, Reflexões sobre Mulheres no Trabalho. Dentro desse conceito que você busca essas publicações, o próximo sonho é um livro? Ah, você adivinhou? Ai, ai, ai. Adivinhou? É um desejo que eu tenho, sim. Faz tempo que eu estou estudando, estou treinando a minha escrita para que a gente possa, né, desenvolver o livro o melhor possível para que as pessoas tenham acesso aí. Mas realmente é um desejo muito grande meu de escrever um livro. Então, quando você escrever esse livro, manda um para mim autografado. Com certeza. E conta essa experiência quando você começou, para essa juventude, deixa esse legado possível para essa juventude que a gente pode, independente do lugar que a gente está, não é o lugar que faz a gente que faz o lugar. Com E certeza. poucos anos de vida você tem demonstrado aqui toda essa maturidade. Então, parabéns, mais uma vez, parabéns para o seu pai, para sua mãe, para sua família, que consegue dar para você essa oportunidade, consegue dar essa visão bem madura. Espero que esse livro saia logo. E agora vamos falar um pouquinho da Kelly, professora. Keren, né, professora? A Vamos, professora foi um desafio, viu? vamos lá. Eu Uma sempre, contadora, que recebeu o desafio de administrar um escritório. Não sei, com 18 anos, 17, 18, comecei com 17, 18. 18 anos. Essa contadora depois enfrentou a barreira do que poderiam falar quando ela chegou, que estava com medo de entrar na agronomia, né? Então ela venceu essa barreira. Essa menina do interior que venceu uma nova barreira, que é a escrita, que tem um sonho de escrever. Mas perante isso tudo, ainda tem um outro desafio, o desafio de ser professora. Além de aprender o tempo todo, você tem que ensinar. Eu falo e eu tenho visto nas reportagens, tenho visto no dia a dia, que as mulheres querem, elas têm perder o medo de meter as caras. Desculpa o termo que eu estou usando. Perder o medo de meter as caras. Como é isso? Explica pra gente. Olha, foi difícil, foi um desafio também. Tudo é um desafio, né? Mas a nossa vida é feita de desafios, né? Com certeza. E eu sempre fui assim, quando mais jovem, sempre fui uma pessoa muito tímida. Não tinha quem fizesse, até da família eu tinha um meio de receio assim, sempre. Então, a primeira coisa que eu tive que enfrentar foi o meu medo do que as pessoas iam pensar, do que elas iam falar, como elas me veriam, né? Então, muita vergonha, muita timidez, até tratei isso com o coach, por isso que eu achei interessante fazer a formação depois, porque ele abriu tanto o meu mundo, abriu tanto a minha mente, me deixou com a mente tão renovada, assim, né, que eu falei, cara, eu preciso estudar isso também, porque, querendo ou não, é mais profundo quando... E ele fez esse caminho comigo, é um amigo meu, ele foi super cuidadoso, que era muito difícil mexer comigo na área da timidez,
Mas ele foi cuidando, a gente foi conversando, foi trocando ideia, ele foi fazendo live. Eu acabei mudando totalmente a minha mentalidade, me ajudou bastante. E aí, a partir disso, ele falou assim, ó, para você vencer o medo da vergonha, o medo de se comunicar com as pessoas e o que elas vão pensar e falar de você, você tem que começar a se desafiar. Desafia você mesmo. Aí ele falou, por exemplo, alguém te chamou para fazer uma palestra, você tem muita vergonha, sei lá, vai ter 500 pessoas lá. Aceita, dá uma de louca e aceita na hora, depois você dá um jeito. E vou dar uma desafiada desse jeito. Ele falou assim, sei lá, abre o seu Instagram, grava um vídeo, um stories ali na hora e posta, nem vê o que você gravou, posta. E foi me indicando o tipo de desafios que eu poderia fazer comigo, né? Então aí eu comecei a tomar a frente de tudo. Precisava de alguém para falar em público? Ah, eu vou. Na escola também, desde o tempo do ensino médio, eu fui representante de sala, ficava ali auxiliando a professora, sempre tentei ser ali a primeira, hoje ainda sou representante de sala no curso, e tomando a frente. Foi isso que eu consegui vencer a timidez que eu tinha e poder fazer tudo que eu faço hoje. Acho que a parte maior, o que mais influenciou foi ter vencido isso primeiro. A timidez. Sim. Eu acredito que é uma chave para você conseguir destravar o resto das coisas. Tá. E como agora é para você, assim, porque eu sempre falo com meus alunos o seguinte, ó, o dia que eu entrar numa sala de aula sem medo é porque eu perdi a vontade de dar aula. A gente tem medo. Porque Entendo. mesmo sendo a mesma turma, todo dia é um desafio novo. Mesmo você conhecendo os alunos, todo dia é um desafio novo. Então, eu falo para eles: o dia que eu perder o medo de entrar em sala de aula, eu perdi o medo de dar aula. Porque é um desafio. Então, quando a gente perde esse medo, e esse medo controlado, a gente perde a vontade. E agora que você perdeu, entre aspas, esse medo de falar em público, como é entrar no lugar e falar assim: tá todo mundo esperando o que eu vou falar? Olha, eu me faço de louca ainda, viu? De louca. Inclusive, enquanto eu estava fazendo o meu curso de contabilidade, meu professor ele pediu para dar aula, ele meio que trocou, era um dos métodos dele de ensinar. Eu sempre quis ser muito professora de contabilidade enquanto eu estava estudando, né? Eu não consegui ter oportunidade. Quando eles me chamaram, falaram que tinha aberto vaga, eu já estava estudando outro curso, que à noite também não deu. Mas, nossa, era difícil, eu tinha que dar uma de louca. Ele falou assim, ó, hoje a gente vai trocar, eu vou ficar de aluno e aí vai ter que dar aula. Aí eu estudava o material que ele passava e aquele, né, minha sala começou com 40 alunos, depois ficou com 9, a gente se formou em 9. Mas mesmo assim, independente da quantidade, independente de conhecer ou não, a gente tem que fazer um esforço e não ligar para o que está acontecendo, que vai ter aluno de todo tipo, né? Vai ter o quietinho, vai ter o tímido, vai ter aquele que se dá bem, vai ter aquele que te desafia, que faz perguntas que você tirou do arco da velha e você, meu Deus, o que ele está perguntando? Tem a Mas... turma do fundão, Oi? tem a turma do fundão, que são os bagunceiros, mas que às vezes muitos talentos estão ali, só que Sim. se você não der atenção, você deixa passar muitos talentos, que em vez de estar na turma do fundão, mas ele quer bagunça, ele está na época dele fazer bagunça, mas você sabe que ele ali tem um talento, né? Eu acredito que tem que levar cada um de forma individual. Uhum, verdade. Planos futuros, querem? Exemplo, depois da agronomia, agronomia para trabalhar no campo, agronomia para trabalhar dentro de uma universidade, é para fazer pesquisa. O que você pensa? Você deixou muito claro, ó, eu estou na agronomia, a minha coisa é sementes. E sementes eu vejo como muita pesquisa, Sim. né? Então, é um estudo contínuo. O que tem valor hoje, amanhã pode não ter. O que você descobriu hoje, amanhã pode já estar ultrapassado, né? A pesquisa é assim, é um estudo constante, é a busca constante do novo, é você descobrindo aqui o outro descobrindo em outro país, você fazendo comparações, você fazendo uma nova pesquisa. Você às vezes acha que está na frente do processo, daqui a pouco está em uma informação, tu tem que voltar tudo. É desse desafio que tu gosta?
Pior que sim. Se eu não me sentir desafiada em alguma coisa que eu estou fazendo, eu acabo ficando desanimada, desmotivada, eu acabo perdendo um pouco da atenção. Então, eu procuro coisas que estejam mudando, que precisem de mim, que eu preciso estar ali sempre, sempre. Então, a pesquisa, sei lá, uma área de consultoria também. Penso em fazer uma pós de fitotecnia, que é o estudo das plantas, o estudo do plantio, é desde a semente até a colheita. Você acompanha todo o processo e ajuda em tudo. Então, essas áreas que exigem mais estudo, que exigem acompanhamento, análise, é as áreas que mais me interessam e que eu pretendo seguir após o curso, o término do curso. Eu vou ler uma frase, vê se você lembra dessa frase. Homem-Aranha, Peter Parker. Nós somos que escolhemos ser, por isso escolha. Isso é uma frase forte para mim. Oi? É uma frase forte para mim. Me explica essa frase. Eu acho que você pode ser o que você quiser. Basta você decidir, basta você escolher, correr atrás e se esforçar. Eu acredito que não tem como ninguém te parar, não tem limite para as coisas, você tem que correr atrás daquilo que você quer e tampar os ouvidos, porque se você não tampar, você não vai conseguir, né? Ficar dando atenção. Se for parar para cada, que nem uma frase que tem, se for parar para cada pedra que tem no seu caminho, você nunca vai construir seu castelo. Então, eu acredito muito nisso. E eu, sei lá, se me der na louca amanhã de ser basquete, fazer basquete, ser jogadora de basquete, eu vou correr atrás disso também. E interior de São Paulo é muito basquete, né? É. E aí eu penso dessa forma. Que você pode ser, você pode fazer, você pode conquistar e ter sucesso em tudo aquilo que você quiser. Basta você se esforçar e correr atrás. Vou ler outra coisa e ver se você sabe. Daquela menina tímida que você falou do início. Extrovertida, determinada, comunicativa, resiliente, interpessoal, intrapessoal, fácil socialização, amor ao aprendizado, mentalidade de crescimento. Mudou, né? O que mudou naquela menina? Mentira. Agora o pessoal que trabalha comigo, eles já chegaram até me falar se eu não gostaria de estudar e trabalhar numa área de publicidade, de propaganda, de marketing, uma área que fale mais, porque agora eu estou bem falante. Agora tem que botar a trava, né? Tem, agora não tem jeito mais. Agora tem que falar assim, Kelly, pelo amor de Deus, para, eu não aguento mais. Agora pegou. Então, assim, dependendo do que você deseja, do que você quer ser, você tem caminhos que você pode seguir e tem pessoas que podem te ajudar, que a gente falou lá da referência, que podem fazer, não você perder sua essência, mas você ter mudanças na sua vida para melhor. Sim. Né? Porque a essência, assim, eu acho que você não quer perder a sua essência quando você lembra lá da sua vozinha, daquele coletar de semente, essa é a sua essência. Mas o mundo está permitindo que você tenha novos conhecimentos. Mas como você vê esse desafio, né? Tão complexo de você ter que enfrentar um mundo com novos desafios, mas sem esquecer aquela essência lá da sua vozinha que te ensinava a pegar uma sementinha que você corria para esconder a semente dela. Eu encaro de uma forma assim que para mim não é tipo assim, eu sei que tem muitas complicações, dificuldades que apareceram já e vão aparecer mais, mas é uma coisa que o passado eu continuo assim, aquela lembrança aqui dentro, aquela força, e eu não vejo assim, tipo, barreiras, dificuldades, não consigo chegar a muita coisa assim, diferente. Aquela essência vai ficar comigo, né? Eu acredito que não vai ser difícil eu conseguir alcançar aquilo que eu quero, chegar onde eu almejo, por causa dessa fortaleza que eu tenho dentro de mim. Eu acredito nisso. E hoje, quais são os grandes, como eu falo, esse programa é só para mulheres, quais são os desafios para as mulheres hoje, nesse mundão, nesse mercado de trabalho, quando a gente vê ainda a pessoa discriminando, quando a gente vê um monte de coisa que a gente vê no dia a dia,
julgando pela cor, pelo sexo, pela raça, pelo gênero masculino e feminino. Como você vê a mulher inserida e quais são os grandes desafios que, para você, ainda vocês têm que enfrentar no dia a dia? Olha, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade justamente pelas altas responsabilidades que eu tinha. Então, às vezes, sei lá, marcava uma reunião com alguém. Aí eles falavam, mas é você que vai dar andamento na reunião? Eu falava, sou eu. Não, mas não tem, cadê o chefe? Cadê alguém? O diretor vai participar? Eles ficavam fazendo esse tipo de pergunta que às vezes magoa, né? Uhum. Ou sei lá, uma reunião que tem muita gente, vamos supor, tem 30 pessoas, e tá aquela mesona assim, de reunião, e aí os homens, eles falam mais do que as mulheres. Às vezes a gente não tem oportunidade de fala, eu sinto um pouco disso também. E às vezes consideram muito as opiniões dos homens ali, e às vezes você tá ali com a mão erguida querendo falar na reunião, e eles ficam adiando você. Você tem que lutar por conseguir um espaço ali para você conseguir dar a sua opinião. E às vezes nem sempre ela é valorizada. Às vezes ela é deixada de lado só porque você é mulher, ou em relação a cargos também. Eu já ouvi muito, vivencio isso até hoje, de tipo, ah, surgiu um cargo importante. Quem é que vai em primeiro lugar? Suponha. Sumiu sua voz, Keren. Sumiu sua voz. Só um minutinho, gente, que travou um pouquinho, sumiu a voz dela. Isso é as redes sociais, então acontece mesmo, mas ela já deve estar voltando. Então, eu estou conversando com a Keren, ela é de Matão, uma jovem que enfrenta vários desafios na vida, então está fazendo agronomia, professora, colunista, e ela já está voltando aqui. Oi, Keren, pode falar. Melhorou agora. Caiu. Então, e nesse sentido que eu tô falando, né, em relação a você ser mulher mesmo. Esse é o preconceito que eu mais sinto, assim, de forma maior. Tipo, se tiver 4 ou 5 homens e o cargo maior ele tiver precisando de alguém, eles vão colocar um homem, vai falar que a mulher não dá conta, que ela é fraca, que ela não é pulso firme, e a gente acaba ficando segunda opção. E em relação a cargos, reuniões, a gente sempre fica meio jogada de lado, eu sinto isso. Esses dias mesmo atrás eu comentei, né, com o pessoal que eu estudo, pessoal assim do meio da agronomia mesmo, até mulher tinha junto. Eu comentei, falei, cara, achei legal, tinha um curso lá que ensina a parte do trator, tem a parte de tecnologia do trator e tem a tratorista também. Assumi uns cursos lá, eu achei legal, acho que eu quero fazer. Falei assim, eu quero passar um final de semana lá, vou aprender. Eles começaram com um olhar assim de tipo, isso não é para mulher, tipo assim, né? Aquela conversa, clima meio pesado assim. Eles achou meio estranho eu falar que eu queria aprender aquilo e que eu tinha achado interessante. Então eu sempre Não, fico. engraçado que aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre falo isso, uma das grandes transportadoras aqui do Rio de Janeiro, a equipe que vai para a rua, desde o motorista até os ajudantes, é só mulher. Olha como Só que mulher. muda, né? É. Então, elas que vão. Por quê? A forma de entregar a carga, a forma de conversar, isso tudo muda, traz mais visibilidade. Porque a empresa, a visão que você tem da empresa, vamos dizer, você faz uma compra na internet. A última ponta, que é a entrega, que vai dizer quem é a empresa. Isso que vai te marcar. Então, se você fizer a última, você pode fazer tudo bem, mas se na ponta você fizer um trabalho errado, você vai ter informação para você, aquilo é a empresa. Então, já mudou tudo. Então, para você, a empresa já não vale mais pela parte final da entrega. Desafios futuros, Keren. Você tem esse desafio, as mulheres têm esse desafio, né? Que é vencer algumas barreiras, preconceitos, que eu acho que, eu sempre falo, né? É a maior idiotice da vida quando você fala em preconceito, até porque no final de tudo a gente vai para o mesmo lugar, o cérebro humano é o mesmo, não existe gente, eu falo sempre isso, não existe gente burra, existe gente com conhecimentos diferentes e habilidades diferentes. Aí eu dou até o exemplo, eu falo, eu não sei fazer unha, então eu sou burro, Não. entendeu? São habilidades diferentes.
E todos nós temos habilidades diferentes. Não quer dizer que você não pode aprender o que eu faço, nem que vice-versa. Só que tem pessoas que ainda, infelizmente, aí vai da sociedade como um todo, ainda são preconceituosas. Isso é muito triste, porque no final todo mundo vai para o mesmo lugar. E tudo fica aí e os outros aproveitam. E para você, o grande desafio daqui para frente? Eu acho que é o ramo mesmo que eu tô. Para te falar, onde eu estudo, tem cerca de 90, 100 alunos por classe. Se tiver 20 mulheres, é muito, essa soma total. E eu comi assim, gente, imagina o futuro, quando eu entrar no mercado de trabalho, entrar mais a fundo na área, principalmente a área que eu quero, como que vai ser? Eu encaro isso como um desafio. E também o desafio da atualidade, que é a parte da tecnologia, o que eu vou fazer, melhoria, como que vai ser, se as coisas vão estar mais difíceis, se o clima vai estar favorável, como que não vai estar, o país. Fico pensando em todas essas questões. E também os projetos que eu planejo também são um desafio para mim. Então, eu fico muito assim, ainda tem bastante desafio para ir pela frente, mas eu estou animada. Então, Vamos lá. A gente está chegando aos 10 minutos finais da live e eu sempre gosto de fazer sair de cena e deixar o meu convidado à vontade para falar de projeto, falar de postura, falar de redes sociais. Eu gosto de deixar o meu convidado, a minha convidada à vontade. Então, chegou o momento, a live está toda com você. Até daqui a pouco. pessoal, queria divulgar muito para vocês os projetos que eu estou pensando aí para o futuro. No momento, eu vou implantar ele na minha cidade, claro, né? E vou começar a fazer parte de consultoria gratuita, trabalho voluntário. Tem mais umas pessoas que estão comigo, né? A gente pensa futuramente uma cooperativa, uma coisa do tipo. E os estudos, eles vão tender, né, para a área presencial, mas também a gente está pensando em estender eles de forma online, numa plataforma, alguma coisa. A gente quer que eles cheguem a todos vocês. E a gente está planejando, a gente está montando, a gente está criando pegando os dados, né? A gente está fazendo a pesquisa de momento assim, com as pessoas, o que elas precisam, qual é a dificuldade, qual é o problema. A gente está tentando encontrar uma forma de a gente fazer melhoria e poder contribuir, né? E, claro, vou divulgar nas redes sociais, eu vou deixar meu LinkedIn, tá como Querem a PUC, e vocês podem. Vou falar alguma coisa, Vitor? Travou? Não estou ouvindo. Não sei se travou o meu ou travou o dele. Querem, fica à vontade. E aí, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre os projetos. E vou falar um que a gente tem vários, a gente é cheio de sonhos. A gente tem uma equipe aí, a gente está planejando fazer um projeto, a gente já está estruturando, já está pesquisando qual é o problema, o que precisa, a estrutura, a gente está fazendo tudo já. Mas esse projeto que eu estou falando aqui agora, ele é sobre um segmento de ensino. Ensino, tecnologia, melhoria, aumento de produção, ele é voltado para os produtores rurais, para pequenas empresas, para as pessoas que têm, pode ser produtor rural pequenininho, eu tenho minha fazenda, eu tenho meu sítio ali, eu quero fazer uma coisa, fazer outra, mas eu preciso saber, quero ter conhecimento disso, quero conhecer aquilo, não sei disso, não sei daquilo, quero automatizar. Então a gente vai tudo nesse sentido tecnologia, automatização, como aumentar a produtividade, como fazer isso. E a gente vai fazer isso por meio de consultoria, treinamentos, palestras, parte prática, a gente ir lá visitar a propriedade, ver qual é o problema do produtor rural. A gente pode até criar um curso de forma online, porque a gente quer estender esse trabalho para a forma online, a gente quer colocar numa plataforma, a gente quer que o maior número de pessoas possível tenha acesso a isso. Então a gente está trabalhando, a gente está estruturando não só esse projeto como os outros, né? Mas eu peço que o pessoal que tenha interesse
o pessoal que às vezes tem até uma formação na área, o pessoal que entende um pouco, às vezes quer participar, quer dar uma ajuda. Se você puder contribuir de alguma forma com a gente, esse trabalho voluntário, você pode contribuir, você pode entrar na minha rede social, você pode chamar eu no LinkedIn. Lá a gente vai estar postando todo o conteúdo, tudo que a gente faz. Os próximos projetos vão estar todos lá. E lá tem meu WhatsApp, o número de telefone, né? Tem o meu e-mail, você pode conversar comigo de alguma forma lá, falar, eu quero participar do projeto. A gente conversa, a gente coloca no grupo, tem uma equipe por trás aí trabalhando tudo. E são pessoas interessadas, né, nesses projetos voltados para a sociedade, para a comunidade, para os produtores rurais. E seria um enorme prazer ter vocês aqui com a gente, poder auxiliar as pessoas aí, fazer o melhor para um mundo melhor, mais sustentável, mais produtivo, e a gente fazer esse trabalho junto. Então, se você quiser conhecer mais sobre os projetos, por favor, me siga nas redes sociais, me chame, a gente conversa e a gente vai estruturando tudo isso junto. Se vocês quiserem acompanhar os artigos, que é o projeto que a gente já tem online, né? Que é os artigos, é o site, tudo isso tem disponível na minha rede social. E por fim, eu quero agradecer ao Vitor por essa oportunidade. Eu achei maravilhoso poder conversar sobre esse tema, é um tema muito atual. E muito obrigada pela oportunidade, pelo prazer aqui de estar com vocês. Obrigada pelo pessoal que teve um tempinho aí, tirou uma atenção para estar aqui acompanhando a gente. Gratidão por tudo. Obrigadão.